Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Inácio está sem saída. E ontem o ministro, gente, o tal do Mauro Vieira, aquele sujeito lá que tenta desesperadamente contato com os Estados Unidos, já foi humilhado por diversas vezes e tal. Mas o que aconteceu? Ele acabou soltando, sem querer, uma informação que Inácio iria fazer para prestar toda a ajuda necessária para Nicolás Maduro nesse instante. Ele está totalmente cercado. Maduro está cercado pelos Estados Unidos. Não tem como ele fazer nada. E aí vejam o que aconteceu. O sujeito, esse elemento aqui, né, parece uma figura humorística do que um ministro, acabou soltando que o Lula está em total solidariedade com um ditador, um narcoditador, terrorista, traficante, que é Nicolás Maduro. E aí, para piorar, fica feio demais se ele for para Venezuela. Ele vai lá para a Colômbia, no já sancionado Gustavo Petro. E ele acabou soltando que o Lula está todo solidário com essas personalidades, porque é óbvio, o Trump vai desmantelar o Foro de São Paulo, vai destruir, vai acabar, vai arrasar. E eles estão completamente desesperados. Nós vamos mostrar tudo aqui, solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho aí, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Gente, eu estou colocando aqui em vários vídeos o Slim Ferver. O que seria? É um efervescente, é um pozinho efervescente, você coloca na água depois que você come uma refeiçãozinha mais gordurosa e tal. Extremamente útil e excelente para quem quer perder peso. Gente, pode observar, estou colocando aqui imagens, ó. Meses atrás, 2, 3 meses atrás, eu consegui já perder, né, os vídeos que eu estou colocando aqui, eu já tinha gravado, mas hoje, né, dia 23 de outubro, eu já perdi 18 quilos em um mês e... já vai completar 1 mês e 20 dias, por isso que eu estava demorando para fazer, né, os vídeos. Você que está aí com probleminha, né, às vezes de sobrepeso e tal, super, excelentemente bom. Muitas pessoas já utilizaram, também teve, né, progresso. É lógico, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Uma redução alimentar, mas eu falo para vocês, para mim deu super certo. Olha o meu rosto, tá bem mais fino, pescoço e tal, eu tava me sentindo incomodado. Vou mostrar para vocês, para não ser brincadeira. A calça, olha aqui, a calça. Olha a calça aqui, ó. Super larga, e essa calça aqui não estava servindo em mim, não estava servindo em mim, bermuda, cueca, até cueca, estava difícil. E olha que eu pratico atividade física, mas às vezes a gente dá uma relaxadinha, né? Super bom aqui o produto Slim Ferver, você que está aí, né, querendo reduzir medida, fazer uma redução alimentar, ajuda pra dedéu, tá? Eu tô tomando todo dia, né, e está fazendo uma diferença muito grande. O link está aqui logo abaixo para todo mundo que quiser aproveitar, é uma excelente, né, oportunidade. Ontem nós estávamos vendo o desespero total do pelego. Lula diz que não quer uma invasão dos Estados Unidos na Venezuela. A gente resolve com diálogo. Eu tinha até colocado aqui, né? O Lula não quer, porque se pegar o Maduro, pega ele. E ele está encrencado. Maduro dá com a língua nos dentes. Isso é, se ele for pego vivo, né? Porque é bem capaz aí da situação se complicar, mas tem os generais lá, porque não tem como todos, né, não escaparem, por exemplo, dos Estados Unidos. Se o Maduro, por exemplo, vier a resistir e for para a terra do pé junto, igual o Saddam Hussein, o Osama Bin Laden e tal, porque ele é tido como terrorista, certo? Tem os generais. Os Estados Unidos vai pegar um ou outro que vai dar com a língua dos dentes fora, o Carvajal que está lá. Aí o que aconteceu? O Lula vai lá para a Colômbia agora, né? Antes da COP30. Lula decide ir para a Colômbia, olha só, ir para a Colômbia para prestar toda a solidariedade à Venezuela. Diz Mauro Vieira antes da cúpula do CELAC, essa barbaridade. Chanceler afirmou em Belém. Tá todo mundo, essa pelegada toda lá, desfrutando de dinheiro público, né? Que isso aí é mais um encontro de borricotos do que uma coisa efetiva, né? Diz que Lula vai à cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos
com uma agenda de solidariedade com a Venezuela em meio à pressão de Donald Trump, né, sobre o país sul-americano. E o cara acabou soltando. Karina Michelin ainda colocou aqui, grande influenciadora. Lula vai deixar a COP30 para voar até a Colômbia para defender a Venezuela de Nicolás Maduro, o ditador acusado de chefiar um regime narcoterrorista e protegido pelo Foro de São Paulo. O Trump vai desmantelando tudo. Ele já soltou uma sanção ali no Petro, Venezuela cercada. Quem vocês acham que vão ser o próximo, né? O próximo país? É o nosso. Segundo Mauro Vieira, Lula decidiu ir à cúpula em solidariedade à Venezuela justamente no momento que Donald Trump intensifica a pressão militar no Caribe, prometendo destruir cartéis. Olha o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Fontes militares americanas confirmaram que os bombardeios não se limitam à Venezuela. O alerta chegou em Cuba e na Nicarágua. Em Caracas, o pânico é total. Maduro ordenou a mobilização de grupos armados, milícias civis e paramilitares, esses soldadinhos aí de Araque. O medo domina as ruas de Caracas. Postos militares foram reforçados, são revistados, líderes chavistas desapareceram das aparições públicas. O regime que por anos controlou o continente pela força e pela ideologia está literalmente sendo caçado. Lula tenta agir como um mediador, mas sua viagem revela o que muitos chamam de ato de socorro ao Foro de São Paulo, hoje em ruínas. Com a ofensiva de Trump e a crise nos regimes aliados, o projeto bolivariano desmorona. O Brasil volta a se alinhar publicamente a ditaduras e o resultado disso não será bom. Lula insiste em culpar as tarifas e sanções de Trump e a família Bolsonaro pelos impasses que ele próprio criou. Mas a verdade é uma só, o culpado é ele. Foi Lula quem escolheu trocar o diálogo com democracias por alianças com regimes autoritários e terroristas. E agora o preço começa a chegar. Esse pelego aqui deu com a língua nos dentes. Não era para ele ter falado que o Lula vai viajar em solidariedade à Venezuela. E ele acabou soltando. Ele acabou revelando. Porque isso aqui... Isso aqui não sabe nada. Isso aqui é um sujeito que tá lá só para mamar. Ó a cara de sujeito aqui, ó. Tá sempre assim, ó. Ninguém importante no cenário internacional leva a sério um sujeito desse. É só a Globo que leva ele a sério. Isso aqui é um paspalho. Para dizer assim, melhor para não falar um palavrão. Um paspalho, um paspalhão, um bobão. Bobão, ó, até a cara de bobão entrega ele, ó. Em primeiro lugar, a reunião da Venezuela é muito importante, a reunião da Colômbia é muito importante, porque é uma reunião da CELAC com a União Europeia, um diálogo de duas regiões. O Brasil foi inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante e se está trabalhando no formato pleno da reunião. Pode ser que haja mudanças daqui até lá, mas haverá então chefes de Estado da América Latina e chefes de Estado da União Europeia. Já estão aqui, estão chegando hoje aqui a Belém, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho da Europa e os demais chefes de Estado. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse que é a posição da nossa política externa de que a América Latina e sobretudo a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. De paz, é lógico, né? Eu quero paz com a Venezuela, com a Colômbia, os maiores centros de né, aqui da América do Sul. Esse cara, rapaz, que... Alguns dizem, né, Fabiano, é culpa de quem votou neles e tal. Vai ter tanta coisa a ser descoberta nos próximos anos, meus amigos. Só que essa notícia chega agora lá no presidente Trump. A imprensa estava tentando convencer a gente que o Lula era o melhor amigo do Trump. Cara, como que eles são mentirosos. Audazes na mentira, né?
A Daniela Lima estava surtada, completamente desesperada para poder ter... Olha a cara dela aqui, ó. Daniela Lima diz que a fala de Mauro Vieira sobre Lula ir à reunião na Colômbia durante a COP30 e que o encontro terá como pauta solidariedade à Venezuela gerou desespero no governo, devido à tensão com os Estados Unidos, Venezuela e Colômbia. Vamos lembrar que o sujeito lá na Colômbia já tomou o Magnitsky. O Lula não está numa posição tranquila com o Trump. Pode ter certeza, o Trump sabe agir. Tem diversos fatores que indicam isso. Olha o desespero da moça. Manter uma distância regulamentar da crise. Não, por óbvio, né, ignorando o fato de que os Estados Unidos estão em águas caribenhas ali, bombardeando barcos, com a mira voltada para o ditador Nicolás Maduro e para o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Mas, por quê? Porque o governo Lula não reconheceu a eleição de Maduro, gente. Para o governo... Não. Olha como eles mentem para poder tentar tirar o foco. O governo Lula não reconheceu, o PT reconheceu, todos esses... Lógico, o Lula não foi a público, porque ia pegar mal demais. Só que um detalhe, em nenhum momento ele falou, não, foi uma eleição fraudada, o Maduro está lá ilegitimamente, que é o fato. Ele não é presidente da Colômbia. Ele tomou, na Venezuela, perdão, ele tomou o poder lá na Venezuela. Esses caras estão de brincadeira. E nessa história toda, olha o que aconteceu, né, ontem mesmo, a CNN revelou. Após mega operação, Estados Unidos oferece qualquer apoio necessário ao Rio de Janeiro. Que eles estão vendo, que é uma coisa interligada com a outra. PCC, CV, Cartel de los Soles, lá na Colômbia, né, as Farc. Então, tudo interligado. E o que Cláudio Castro precisar, o Trump vai, avalizar. Vai ter que pedir ajuda para Lula, porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Olha o que eles falam aqui, ó. Em nota, o consulado dos Estados Unidos reforçou que o país tem uma longa tradição de cooperação na questão de segurança pública com o Brasil. Algo que, segundo o texto, é benéfico entre as duas nações. Assim também pontuaram que representantes da missão dos Estados Unidos no Brasil expressaram suas sinceras condolências pelos policiais mortos na operação tal. Mas, ou seja, eles ofereceram aqui, gente, todo o suporte que o Cláudio Castro precisar para enfrentar esses criminosos. Sempre teve. Estados Unidos é um país que a maioria dos brasileiros apoia, né? Isso é um fato, embora eles tentem agora falar que não, tal. Então vejam bem as coisas em que pé estão. O que Inácio vai fazer a partir de agora? O cara acabou entregando, falando que, olha, o objetivo é prestar solidariedade à Venezuela. Prestar solidariedade a um sujeito que massacra o seu próprio povo. Gente, e tudo isso acabou vazando, né? Não teve como eles esconder isso aí, porque é a cara deles. Lembra? Esse pelego que estava no Ministério dos Direitos dos Humanos, saiu um ruim, entrou uma pior ainda, aquela tal de Macaé, pela corrupta de mão cheia, lotado de processos de corrupção. Aqui o ministro do Lula defendendo descriminalizar para reduzir a população carcerária. Olha nas mãos de quem, gente? O Brasil está. Agora, o nosso amigo lá, o Peter, do canal Ancaps, né, tal, os países da Europa toda abandonaram a cúpula de Lula-Petro por medo de reação de Trump. Ou seja, o Lula e o tal do Petro, país lá na Colômbia, que ele vai lá visitar, prestar solidariedade à Venezuela, ele vai lá conversar como que estão as coisas. Porque a Colômbia também está numa posição delicada perante os Estados Unidos. Eles iam ter esse encontro da CELAC aí que falaram aí e tal. Os países da Europa, né, acabaram desistindo de participar desse encontro, porque se for
ali pegos participando desses convescotes aí de Lula e tal, o Trump vai mandar sanções aí com toda certeza. Gente, o ministro da Justiça do Brasil é esse sujeito aqui. Que o Lula só teve a sua tranquilidade nos processos vastos processos de tanta corrupção endêmica, quando esse cidadão era ministro do STF. O governo federal coloca em sigilo agora as fugas de presídios brasileiros. Ou seja, se os criminosos... Já pode estar acontecendo isso, tá? Como aconteceu lá no Rio Grande do Norte. Os caras fugirem a partir de agora, você não vai ter nem informação sobre fugas de presídios brasileiros. Esses são os caras que estão falando que são sérios para combater injustiças no Brasil. O Ministério da Justiça decidiu classificar como sigilosas por 5 anos informações sobre quantos detentos fugiram das prisões no país. Deve ter para eles terem colocado em sigilo, deve ter fugido aí uma penca de criminosos. Segundo a pasta, divulgar esses números pode colocar em risco a segurança dos presídios. E o risco aqui para a população brasileira que vai ficar sem saber quem conseguiu fugir, quem não conseguiu fugir. Já deve ter uma penca. Esse cara é uma palhaçada como ministro da Justiça, gente. O cara colocar em sigilo fuga de presídios brasileiros. Aqui, a tal da lei antifacção que eles querem criar reduz pena de 3 anos para 1 ano e 8 meses membros de facções. Os caras estão dando salvo-conduto para criminosos. O cara pegou 3 anos. Não, eles querem diminuir a pena para 1 ano e poucos meses aí. Olha o Sidônio, Bessias, Inácio, Lewandowski e o ministro da Defesa. Isso chega a ser criminoso. Criminoso. Imagina o Trump vendo tudo isso, né? Imagina. Vamos ver como ele vai reagir a partir de agora. Vai lá, Lula. Presta bastante solidariedade, vai ser excelente para nós brasileiros, é o fato. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Tô de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.